Apocalipse capítulo 3, verso 14. Nós estamos falando sobre as cartas de Jesus à igreja, da sexta igreja, ou da sexta carta de Jesus à igreja. É a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Então nós vamos falar sobre a carta de Laodiceia. Então Apocalipse 3, verso 14. Hoje eu vou ler na versão revista e atualizada, e a palavra diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vamos ler o 19 comigo, bem forte, por favor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? O que o Espírito? Senhor Jesus, é a tua palavra, e nós queremos bendizê-la por ela, e que também por ela sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos então falar desta igreja. Nós sempre temos chamado a atenção para que a gente perceba o contexto histórico, né? O caráter como Jesus se revela, né? A cada igreja ele se revela de uma forma, tá? O caráter aqui, a igreja de Laodiceia, nós já vamos falar como ele se apresenta, e claro, a promessa ou a repreensão a cada uma das igrejas. A carta aos Laodicenses, ou a igreja de Laodiceia, nós vamos fazer isso juntos, ou, digamos, misturado, porque a relevância dessa carta talvez seja a carta mais firme ou mais dura de todas as outras cartas. De princípio, ou início, não há nenhuma repreensão doutrinária. Essa igreja não tinha nenhum problema doutrinário ou moral, como algumas outras manifestam, como em Tiatira, que eles suportam os nicolaítas, ou a de Pérgamo, que eles suportam que, né, Jezabel, representando a heresia, habite no meio deles. A igreja de Laodiceia não há uma repreensão moral por causa de alguma conduta ou de algum desvio. O problema de Laodiceia é mais sério. E quem faz essa leitura do que está acontecendo naquela igreja é o próprio Senhor. Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia era um importantíssimo centro bancário comercial. Laodiceia ficava numa rota, nos caminhos feitos pelos romanos para levar mercadorias, armas e pessoas que iam desde o Oriente até o Ocidente.
E Laodiceia ficava nesta rota comercial. Então a cidade tinha um comércio muito forte, ela era rica porque ela tinha um centro bancário, ela tinha um lastro econômico muito forte porque eles tinham muito ouro. Então o lastro econômico, a moeda deles era forte, porque eles tinham um lastro muito forte em ouro. Além disso, Laodiceia possuía um centro médico oftalmológico, porque havia lá um colírio que eles preparavam e que era algo buscado por todas as nações, ou os povos ali circunvizinhos. Então, eles eram também referência na oftalmologia, no tratamento de doenças dos olhos. Por isso a cidade era tão incrivelmente autossustentada. Era uma cidade rica. Diz-nos a história que no ano 60, toda aquela região da Ásia, as igrejas que nós estamos estudando, sofreu, anos 60 da nossa era, sofreu um grande terremoto, um abalo tão grande, que a cidade foi quase que inteiramente destruída. E todas as outras cidades circunvizinhas precisaram de ajuda de Roma, que era a capital do império, para se reerguer. Todas as cidades, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, aquelas que ficavam naquela região. Mas Laodiceia não. Laodiceia pediu licença ao imperador, que naquela época era Nero, e disse: nós não precisamos de dinheiro do império de Roma, do governo federal, para nos reerguermos. Nós temos condições, sozinhos, de refazer a nossa cidade. E é o que foi feito. Eles eram tão ricos que e era um perigo rejeitar a ajuda, ainda mais quando Nero, o maluco, era o imperador. Mas eles fizeram questão, bem diferente do que a gente vê hoje, né? Qualquer tragédia que tem por aí, ou anúncio, não, pode ajudar, e manda dinheiro, como foi aquela enchente lá em Petrópolis, há uns 4 anos atrás, que o governo federal, o Brasil inteiro, mobilizou doações, e depois se descobriu que muitas dessas doações foram desviadas. Mas Laodiceia não era o Brasil. Laodiceia era uma cidade rica, orgulhosa, e que trazia essa ostentação, nós mesmos, com a nossa força, com o nosso dinheiro, com o nosso poder, nós erguemos a nossa cidade. E aí, irmãos, é importante a gente saber que a igreja em Laodiceia incorpora o sistema de vida que a cidade tinha, incorpora no seu modo, porque começamos então, como Jesus se revela a essa igreja, ele manifesta e diz: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É uma revelação de soberania. O Amém, que significa assim seja, ou seja, quem tem poder de dizer amém? Só o Senhor, Ele é a palavra final. A fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus, demonstrando que quando Jesus fala com essa igreja, Ele está levando a sua autoridade soberana, completa, e Ele está dizendo com aqueles amados coisas muito importantes e que nos surpreende, porque das 7 igrejas, Laodiceia é aquela que não tem problema de ordem financeira. Laodiceia, a princípio, parece uma igreja muito feliz. Olha a frase deles: estou rico. A frase deles: estou rico, abastado e não preciso de nada. Olha que bênção. Estou rico, abastado e não preciso de... Meu Deus, meu sonho de consumo. Era a frase da igreja. Mas
Quem tem a palavra final? Quem é o princípio? Quem é o fim? Jesus. E ele faz um outro diagnóstico, uma outra leitura dessa esse autossustento da igreja, que incorpora ao seu modo, a sua espiritualidade, o que a cidade era. E ele diz assim: não, vocês estão dizendo que são ricos, abastados e que não precisam de nada. Eu digo para vocês, não. Eu digo para vocês que vocês são infelizes. Oh, mas como assim? Como assim? Me faz lembrar, amados, quando aquele episódio do jovem rico, lembra? Jovem rico, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para aquele jovem, que em alguns textos, fala, o mancebo de qualidade. E Jesus olha para ele, na narrativa de Marcos, diz que Jesus amou aquele jovem e fala para ele assim: você sabe os mandamentos? Ele falou: claro, Jesus, desde pequeno eu guardo os mandamentos, não matará. Deve ter falado, declamado todos os mandamentos. E Jesus olha para ele e fala assim: puxa, é verdade, só falta uma coisa para você. Qual é, irmãos? Vai, vende o seu skate, seu videogame, dá aos pobres o dinheiro. Não, vai e vende tudo. E a Bíblia diz que aquele jovem se retirou. Por quê? Porque ele era rico, abastado e não precisava de nada. E quando Jesus fala, a Bíblia diz que ele foi embora, muito triste, porque ele possuía muitos bens. Mas o interessante é que quando você lê em Marcos, depois que passa esse episódio, Jesus está à noite lá sozinho, Pedro vai atrás dele. Fala: Senhor Jesus, fazer uma pergunta. Não é que eu estou querendo alguma coisa, não é que eu não estou pedindo nada, mas como assim? Vende tudo. O senhor falou que é mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha, irmão. Não é aquela agulha, né? A agulha que diz aqui é o chamado mata-burro. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino. Poxa vida, Senhor. E nós? Aí Pedro já internalizou. Falou: mas nós aqui, seus discípulos fiéis, que andamos contigo, que aguentamos. E aí, não vai? Ó, irmãos, a conversa era isso. Não vai rolar nada. Vamos morrer pobre. Irmãos, vamos morrer pobre. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãs ou irmãs, por amor a mim, que não receba. E aí tem duas traduções, uma que diz que não receba já nesta vida, ou aqueles que recebam no céu 100 vezes mais, de pais, mães, amigos e irmãos. Pedro estava muito preocupado. Laodiceia estava muito preocupada com o seu testemunho. Estava muito preocupado com o seu testemunho de vida. Eu não tinha nada. Eu era pobre. Eu era largado. A gente vê como as pessoas buscam esse testemunho. Você assiste na televisão. Aliás, houve um certo lugar que o pastor da igreja entrou com um carro importado no meio da igreja. Entrou pelas portas, aquele carro que parece uma nave. Eu estava vendo, a gente recebe a Veja, aí tinha uma propaganda de um carro lá, irmãos, um carrinho, ele só custa 180 mil, é coisa pouca, mas é uma nave, irmãos, uma nave automática,
Não, só ali, não. A gente tem esse sloganzinho aí. Imagina aquela nave, não precisa nem passar marcha, só sentir o... Que demais! E o pastor entra e fala, põe a mão, quem quer um carro desse? Vamos pôr a mão e vamos tomar posse. Irmão. E todo mundo quer dar esse testemunho, não quer? Tem muita gente que fala, e quando você chegou aqui, como você era? Eu era largado, estrupiado, agora eu estou... Outro dia eu vi um cara, deu até inveja. O cara falou que não faturava nada, que ele está ganhando 2 milhões por mês. Eu falei, caramba! Mas esse é um testemunho que muitas vezes as pessoas querem ter, e querem vir à igreja e dizer, olha, eu tenho, eu consegui, eu possuí, eu... mas você é contra? Claro que não, irmãos, eu também luto por essas coisas. Que Deus me abençoe, que eu troque o carro, que eu compre uma casa, que eu, na praia de preferência. O fato é que Jesus faz a leitura daquela igreja, rica, abastada, que não precisava de nada. Qual é o diagnóstico de Jesus? O sim, o amém. Qual que é o testemunho verdadeiro? O de Cristo. Vocês são infelizes. Aqui na tradução do grego para a palavra infeliz, acho que a palavra é tão dura que o tradutor não quis colocá-la. Coloca como sinônimo. Mas aqui a palavra para infeliz também é a palavra desgraçado. É muito duro ou muito sério você ouvir de Jesus que você tem os... E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas confundem o ter com estar abençoado por Deus. Tem muita gente que diz, o Senhor está aprovando o meu caminho, o Senhor está aprovando a minha conduta, o Senhor está aprovando o jeito que eu faço, o Senhor está aprovando a minha espiritualidade, porque está vendo, eu sou bem-sucedido. Eu me sinto muitas vezes um miserável mesmo, no aspecto material da coisa. Eu falo, caramba, alguma coisa eu estou fazendo errado. Jesus diz para eles, vocês são, e você sabe, desgraçado é sem a graça. É muito duro ouvir de Jesus. E olha como é sério, porque ele diz, sim, vou explicar para vocês o nível da pobreza ou da infelicidade de vocês. Vocês dizem, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Vocês são infelizes. Por quê? Como assim, Senhor? Sim, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Misericórdia. É uma dura repreensão. E por que essa repreensão? Você tem que voltar um pouquinho. Conheço as tuas obras. Você não é quente e você não é frio. Vocês são mornos. E porque vocês apresentam essa indiferença, Laodiceia, irmãos, o diagnóstico, o raio-x da testemunha fiel e verdadeira, é que eles são indiferentes. Jesus, Deus, às vezes a gente lê na palavra, vê como Jesus era duro com quem se dizia religioso, com quem proclamava coisas espirituais, mas era indiferente aos verdadeiros sentimentos provocados pelo amor. Como Jesus era duro. E a leitura de Jesus, essa igreja rica, abastada, autossuficiente, é que eles são indiferentes espiritualmente. Isso irrita o Senhor. Isso irrita. E ele diz assim, vocês não são quentes. E aqui é interessante que era uma cidade, Laodiceia, ficava entre duas cidades que eram conhecidas pelas suas águas. Uma delas chamava-se Hierápolis. Hierápolis era conhecido pelas suas águas frescas ou frias. E havia uma outra cidade que chamava Colossos, a quem Paulo até escreveu a carta aos Colossenses. Mas essa carta também pode ser lida como aos Laodicenses. Elas eram compartilhadas, ou ela foi compartilhada entre os Colossenses e os Laodicenses.
levou só o nome de Colossos, mas Colossos era conhecido pela sua água quente. E Laodiceia captava água, tanto de Herápolis quanto de Colossos. A mistura das duas correntes, das águas captadas, faziam com que aquelas águas mornas não fossem potáveis. Portanto, não eram aptas para beber. E o Senhor diz: vocês estão indiferentes à minha palavra, ao meu testemunho. Veja o caráter de Jesus, o sim, ao testemunho, ao princípio da criação. Vocês estão indiferentes à obra que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Durante essa semana, algumas perguntas, ou uma pergunta central ao ouvir e ao estudar sobre essa carta era: qual a igreja, ou que igreja nós somos? Eu sei que alguns de nós viemos de uma desconstrução, de uma maneira em que nós nos sentíamos explorados, alguns, absorvidos apenas pela vida, vivíamos como que absorvidos pela igreja, tudo era igreja, nossa família, nosso lazer, tudo nosso girava em torno da igreja. E isso, com o passar dos anos, foi nos desgastando. Talvez nós despertamos, falamos: não, puxa vida, o que é isso? Talvez nós desconstruímos, talvez não, metemos a marreta em muitas coisas, como a maneira de ofertar, a maneira de... Amém. Mas isso não pode, desconstrução não é sinônimo de frieza. Desconstrução não é sinônimo de falta de oração. A indiferença, muitas vezes geradas e manifesta por aquilo que se eu for na igreja, tudo bem, e se eu não for, tudo bem também. Se eu exercer meu dom na igreja, tudo bem, e se eu não exercer, não tem problema. Todas essas coisas manifestam indiferença e vão desembocar numa escada de 3 degraus perigosíssimos: cinismo, ceticismo, incredulidade. Essa carta, ela é direta à igreja dos nossos dias. Porque a testemunha fiel, o princípio da criação, o chancelador da nossa vida espiritual, está dizendo: eu não estou gostando do que eu estou vendo. Deus não olha o meu extrato, não olha o meu carro, não olha os cômodos da minha casa, não olha a maneira que eu me visto, Ele olha o nosso interior. E Ele olhou para aquela igreja e disse assim: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos. Dá para ver a tua nudez. E a nudez aqui não é a física. A nudez aqui, quando se fala a metáfora para a nudez, aqui na palavra, ela é exposto de alma, exposto no espírito. Nós falávamos isso na nossa escola bíblica dominical, que nós começamos um novo tema, que é qual os desafios de uma igreja nessa era pós-moderna, nos dias que a gente vive. Qual é o desafio de ser igreja? E esse é o desafio, irmãos: vencer a indiferença. Amém? Lutar contra essa indiferença. Quem dera fosses quente ou frio. Indiferença não. Indiferença o Senhor vai vomitar. É muito forte essa expressão. Muito forte.
eu vou te expelir, eu vou te pôr para fora. O que é isso? Mas algo muito sério. E que, no decorrer desses estudos, a cada igreja, Jesus dá uma oportunidade. Ele diz assim, nós lemos juntos o 19, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Nós somos amados do Senhor. Isso que é importante, porque esse é o testemunho do Senhor. Acho que nós falamos a igreja de Pérgamo, a promessa a Pérgamo é: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está lá nos céus. O Senhor então nos dá uma oportunidade aqui em Pérgamo, aqui em Laodiceia, de arrependimento e de zelo. E o zeloso aqui, amados, quando escreve-se de zeloso, está se dizendo, olha só a expressão, arder em zelo, estar cheio de fervor. O chamado do Senhor a oportunidade do Senhor seja fervoroso, não seja indiferente. Se preocupe. Amém? Se preocupe, se envolva. Mas o senhor não sabe, eu estou cansado. Mas é tanta coisa. Já passei tanto tempo. Já fiz tanto isso. Não há decepção, frustração, desconstrução que autorize a nós ou a qualquer um de nós a se desligar. Fala assim, agora vai ser do meu jeito. Agora vai ser do meu jeito, vai ser da minha maneira. Se eu não ia em festa, agora eu vou. Se eu não ia ver minha família, agora não estou nem aí. Se eu não perdi a idade, a velhice dos meus pais, agora eu vou dar o troco. Cuidado, irmãos, para a gente não cair nessa escada ou nesses degraus íngremes da incredulidade, do ceticismo e do cinismo. O Senhor está dando uma oportunidade à igreja, o Senhor está dando uma oportunidade a nós. E Ele fala algo que tem muito a ver com a questão geopolítica, socioeconômica daquele lugar. Ele diz, a partir do versículo 18, aconselho-te. Sabe que se a gente vê o que é a oportunidade do Senhor, porque Ele podia dizer aqui, eu estou mandando. Eu poderia dizer, mando-te. Ele podia falar imperativamente, faça isso. Mas Ele diz assim, eu aconselho. Quem quer o conselho do Senhor nesta noite? Ele diz, aconselho-te primeiro, que compres de mim ouro refinado para te enriqueceres. Irmãos, que tremendo isso. Como eu disse, eu não sou contra o capital, a propriedade e o que mais? A família. E a gente busca mais. Aliás, o apóstolo Paulo já disse, muitos de nós, ou muitos de vós, querendo ser ricos, têm se metido em muitos problemas. Aliás, é Paulo que diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o amor à propriedade. Jesus vai na contramão e fala assim, eu aconselho que você que está dizendo que é rico, abastado, e não precisa de nada,
Meu conselho para você é: compra de mim o ouro refinado para você ser verdadeiramente rico. E verdadeiramente rico é aquele que tem a certeza da sua salvação, tem a sua fé baseada em Jesus Cristo, é lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu sei que faz muita diferença um din-din. Não, irmãos? Agora, quando você não tem nem o dinheiro, não tem nada, ainda tem que passar a luta, é difícil. E é difícil você falar para todo mundo: estou abençoado. Irmãos, estou rico. O Senhor é a minha riqueza. Todo mundo vai falar: nossa, essa igreja está fazendo lavagem cerebral. Essa igreja está te roubando. O que você está fazendo? Olha o que você está vivendo. Olha o seu carro, olha a sua roupa. Olha você, eu estou te ajudando. É porque eu comprei o ouro refinado. E eu não tinha dinheiro para comprar. E o incrível dessa frase, compre de mim, está ligado com uma palavra profética de Isaías, lá em Isaías 55, quando Jesus faz o profeta, claro, Deus por meio do profeta faz o convite dizendo: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, venha e compre vinho e leite, pão, compre sem dinheiro algum, porque eu tenho uma promessa para a tua vida, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nós somos filhos do Senhor Jesus, Ele é da linhagem de Davi, e a bênção dEle está sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? O segundo conselho do Senhor é: compre vestes brancas. Porque eu não suporto essa tua nudez moral. Esse teu ódio, essa tua malícia, esse teu distanciamento, esse teu esfriamento te põe nu. Lembre-se, Laodiceia era um grande centro têxtil que faziam roupas maravilhosas. Digamos que era a igreja da grife, da moda. Não era um culto, era uma passarela. E o Senhor lê e diz assim: vocês estão nus. Lá em Colossenses, capítulo 3. Abra comigo aí, Colossenses, capítulo 3. Como eu disse, a carta aos Colossenses pode ser lida também como aos Laodicenses. E Paulo fala de uma maneira muito clara a eles o que é o despir e o revestir, ou seja, tirar, se despir. Olha o que ele diz, versículo 8, diz assim: agora, porém, despojai-vos. O que é despojar, irmão? Despojar significa colocar de lado, tirar do caminho, remover, despir-se. Agora, tire a roupa, tire da sua vida a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Novamente ele diz: revesti-vos. Diga comigo: revesti-vos. Amém? Revesti-vos do que, irmão? Que roupa é essa que o Senhor Jesus oferece? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, irmão, ele está dizendo: aconselho-te que de mim compres vestes brancas, os ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha alguma coisa de queixa contra a outra. Eu aconselho que, ao invés de você ir no seu guarda-roupa, ao invés de você dizer: estou bem, estou suprido, eu tenho, não preciso de ninguém, às vezes, ao invés do orgulho, que você compre as vestes do Senhor, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longo ânimo, de paciência, de perdão. Por isso que, voltando àquela velha
aquela velha canção. Não dá para cantar uma canção que diz que você me viu na prova e não me ajudou, quando eu estiver lá na bênção, você se lascou. Amém? Não dá para querer prosperar para mostrar. Aquele dia você zoou que eu estava com o chevetão, né? Agora na BMW você não vai andar. Fique aí chorando. Você não me ajudou. Não, a Bíblia diz assim, se vista com a roupa do perdão. Como a palavra ordena, Jesus ordena. Perdoe como você foi perdoado. Quem ora o Pai Nosso aqui? Perdoa. Perdoa. Assim, não perdoamos os nossos devedores. Mas me perdoa mesmo assim. Mornidão. Roupa que mostra, roupa transparente, que mostra a tua nudez. Moral e espiritual. Aconselho-te que você compre vestes brancas para te vestires. Ele ainda fala, por último, eu aconselho que você compre colírio para colocares nos seus olhos. Laodiceia era famosa, eu disse, pelo colírio que eles tinham. Era um centro oftalmológico de restauração da visão. Só quem tem problema oftalmológico sabe o que é a miopia, a alta miopia, o astigmatismo. E como um remédio desses é o que todo mundo normalmente procuraria. O Senhor diz para eles, eu aconselho que vocês comprem de mim o colírio, que faz com que vocês enxerguem verdadeira e realmente. A gente lembra de Paulo, que era levita, que era benjamita, que era conhecedor profundo da palavra, mas era um cara cego quanto às coisas de Deus. E como ele vai para Damasco, para matar, para prender, e no caminho a luz de Cristo brilha e ele fica cego. E só quando Ananias vai orar por ele, amando do Senhor, é que caem como escamas lá dos seus olhos. Então ele começa a ver clara e objetivamente, e ele começa a entender como eu fui ignorante para isso. E ele começa a ver que tudo que de Cristo, do Messias, do Filho foi prometido, se cumpria em Jesus. Ele mesmo vai falar depois, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Ele vai dizer depois, eu o maior dos pecadores. Ele vai dizer, eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, porque eu tenho que pregar. Ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Irmãos, era Paulo. O cara escreveu mais da metade do Novo Testamento. Cultura apuradíssima, inteligência. Mas ele se põe na posição do pior, fala, eu sou o maior dos pecadores. Aliás, é dele, né, por inspiração divina, lá em Romanos 7, quando ele grita e diz, miserável homem que eu sou. Mas também é dele, da sua lavra, porque ele decidiu não ser morno. Ele escreve, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando os olhos dele se abrem, ele vai dizer aos romanos, se Deus é por nós, será a morte, será a vida, será a altura, será a profundidade, nada pode nos afastar do amor de Deus. Às vezes nós vivemos os nossos dias, cada um na sua particularidade, e a gente não entende. A gente às vezes ora, mostra-me, Senhor, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha família, o que está acontecendo no meu casamento, o que está acontecendo na minha vida. Mostra, às vezes eu oro, mostra-me o que está acontecendo com os meus eletrodomésticos. Eles decidiram queimar tudo de uma vez. Acho que vocês nunca passaram por isso, né? Queima a geladeira, aí você vai ligar o fogão, explode a boca. Aí você vai ligar o micro-ondas, pifa o micro-ondas. Você fala, meu
Aí você começa a repreender o demônio das utilidades domésticas. Às vezes é o carro, aí você vai ligar o carro, pneu murcho. Eu tinha um carro endemoniado, ele era. É um Monza que eu tinha, 86. E só que a cebolinha do combustível era quebrada. Então eu não sabia quanto tinha de gasolina. A Adriana, sempre prudente, fala, toda vez que a gente sai, ela fala, põe gasolina. Mas eu, todo autossuficiente, dizia o quê? Fica calma aí que aqui eu manjo. Tem gasolina. E uma vez eu fui numa reunião de pastores, não podia faltar, não podia. E eu fui, irmãos, faltando um quarteirão para chegar na igreja onde era a reunião, acabou a gasolina. E eu fiquei desesperado. Olha que bênção, tinha um posto na esquina, 20 metros. Eu falei, aleluia. Fui lá, comprei a gasolina, pus no tanque lazarento e não ligava. Não ligava. Eu apertava, me deu um acesso de raiva, a Adriana fora do carro e eu dentro do carro, fazendo pegar. Eu comecei a esmurrar, o pastor lá batendo. Aí via passando um cara, que acho que ele viu o meu desespero. Ele falou, o que foi? Eu falei, não pega, eu já pus gasolina. Você já pôs no radiador? Eu falei, cara, mas existe... E o radiador do Monza, você tem que tirar uma parte de cima, é muito complicado para chegar no radiador daquele carro. Aí, calma, você tem uma chave? Aí tenho. Aí ele abriu tranquilamente, jogou um pouco de gasolina lá e... Mas ele só fez isso depois que eu chorei de raiva. Ele tinha pacto com o mal, aquele carro. Por isso que eu vendi ele. Porque ele fazia a gente chorar. Lazareno. E às vezes você ora, quando você passa por essas horas, você ora e fala, Senhor, o que está acontecendo? Me dá visão aberta para eu poder ver os demônios que estão me circundando. É ou não é, amados? A gente faz isso ou não faz? Quando a responsabilidade era de quem? Hein, irmãos? Quem era o dono do carro? Quem é que sabia o problema do carro? Quem sabe o problema? Não é, você sabe. Mas às vezes você não quer fazer na hora. E vai acontecer. Aí você ora. Aí você faz campanha. Aí você faz 7 dias de jejum multiplicado por 3. Aí você vai atrás de Daniel. De quem mais faz jejum na Bíblia? Daniel, José. Aí você faz o jejum de 40 dias para ficar seco. Faz isso não. Compra colírio da parte de Deus para você ver. Amém, queridos? Como a Bíblia diz, 1000 cairão à tua, 10.000 à tua, e você não será atingido. De 6 calamidades o Senhor te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Abre os olhos, veja qual é a realidade. Às vezes eu estou passando, às vezes eu estou só passando. Diga assim, glória, estou só passando. Hoje eu estou fazendo o que eu nunca fiz, fazer vocês repetirem, mas para repetir mesmo. É só passagem. Porque há um Senhor ao nosso lado, a fiel testemunha, o sim e o amém. O princípio da criação de Deus está ao seu lado e Ele vai abrir os teus olhos para você enxergar. Amém? A gente às vezes canta aqui, até de uma maneira, mas é bonita a música, não tem nada contra, mas a gente canta assim, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Amém, queridos? Vocês lembram que Moisés pediu, Senhor, eu quero ver tua face. E Deus disse para ele, a minha face nenhum homem jamais verá. Mas eu vou dar uma colher de chá para você, você vai me ver pelas costas. Eu sei que o Senhor abre os nossos olhos. O Senhor é a luz do meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Compra de mim colírio. Põe nos teus olhos e enxergue da maneira como Deus
quer, sugere que você faça. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar no meu trono, assim como eu venci e sentei-me ao lado do meu Pai. Que promessa incrível! Mas a oportunidade nessa promessa está: eis que estou à porta, eis que estou à porta. Ele não é a fiel testemunha? Deixa eu fazer uma pergunta. Ele não é a fiel testemunha? Ele não é o sim? Ele não é o princípio da criação? Então por que será que ele bate? Por que ele não entra logo? Já parou para pensar nisso? Por que ele está te pedindo permissão? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Eu acho que significa que a vida cristã precisa de atitude. Deus não tolera o indiferente. Deus não tolera a indiferença. A sua palavra. Não é a minha leitura, irmãos, porque às vezes a minha leitura humana pode ser defeituosa. Às vezes eu nem sei o teu problema. Eu nem sei a tua luta, não sei nem a tua dificuldade. O Senhor conhece a tua vida, por dentro e por fora. Quem está fazendo a leitura e o convite aqui é Jesus, não sou eu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém desejar manifestar crença, fé, fervor, abra a porta. Eu vou entrar. Vou sentar-me na mesa, vou cear com você e você comigo. No nome de Jesus, igreja. Que o Senhor nos dê graça para sermos igreja fervorosa e para jamais ouvirmos do Senhor uma leitura tão direta como esta. Ao vencedor haverá lugar preparado na mesa. Nós já vimos com o nosso novo nome, com governo, com autoridade. No nome de Jesus. Que a gente saiba qual é a igreja que nós estamos construindo. Qual é o local, qual é a espiritualidade que a gente está construindo. Lembrando-se sempre, o Senhor não suporta indiferença. Abra o teu coração. Adquira a riqueza que há no Senhor. Se veste de maneira apropriada no Senhor. Enxergue como o Senhor quer que você enxergue. Que Deus nos dê graça para sermos esta igreja fervorosa, cheio de misericórdia, de longanimidade. Que Deus nos levante hoje. No nome de Jesus. Vamos ficar em pé.